Muito bem. Eu estava reparando uma situação bastante curiosa aí pela internet, especificamente no YouTube. Eu acompanho muitos canais, dezenas de canais, e muitos deles versam sobre música, cultura pop, rock, metal. E eu percebi que algumas dessas celebridades de canais estão preocupados, em passar algumas dicas para a quarentena. Dicas, claro, que estão ali direcionadas ao seu público específico. Ok. O problema é que, ao longo de anos, né, de visualizações ali, seus programas, de suas apresentações, de suas pautas, o que eu reparei é que são pessoas muito entusiastas do bem social, da humanidade, da ecologia, né? São pessoas que não se apresentam como politizadas, ou seja, não defendem A ou B, nem esquerda, nem direita, nem fazem boca de urna para nenhum candidato. Ok. Porém, né, perscrutando as entrelinhas, é fácil perceber de que lado eles estão. Né? É aquela velha fórmula do Dostoiévski, Os Demônios, né, sua obra, quando ele diz que um professor que zomba de Deus em sala de aula para os seus alunos está ao nosso lado, ou seja, ao lado dos esquerdas. É assim que os personagens principais do livro falam. Um, um juiz que absolve um bandido está ao nosso lado. Né? Então essa fórmula do Dostoiévski é perfeita. Aliás, para fazer até um parênteses aqui, você tem um novo decreto que está colocando dezenas ou centenas de criminosos nas ruas, no sentido de se evitar a proliferação de coronavírus nas cadeias. Mas, afinal de contas, quem que está levando o coronavírus para as cadeias? Eu acho que isso está acontecendo sobretudo pelas visitas íntimas. Cá para nós, gente, eu já vi muito bandido na minha frente. E vou te dizer uma coisa: uma mulher que decide tornar-se parceira, né, amorosa de um cara que ela sabe que é criminoso, ela é tão criminosa quanto a namoradinha ou esposa de um sujeito que é criminoso, né, estando consciente dessa condição, ela é tão criminosa quanto ele. E ela só ajuda ele a colher os despojos da sociedade que ele rouba. É isso. Mas enfim, eu estava ouvindo algumas dicas e uma me chamou a atenção em especial. Nesses canais que apresentam as news sobre a música, da cultura pop, rock e tal. No KZG News, né, o canal do Gastão Moreira, ele estava querendo apresentar uma, um, uma seleção de itens de sua coleção que ele estava sugerindo ao público nesse período de quarentena. Né? Então, sacou lá uns CDs, uns discos e uns filmes. Né? Entre os filmes que ele sugeriu estava um de título U-Turn, com o Champagne como protagonista. Então, eu digo uma coisa, gente. Esse filme, né, esse U-Turn, que olha, você pode estar na época de maior prosperidade da sua vida e do mundo. É um filme que, assim, é um filme, uma das coisas mais decadentes que já se produziu no cinema. Não em termos de estrutura, de, 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 de investimento, mas em termos de roteiro. O que acontece ali é todo mundo se mata a troco de nada. Né? O filme é basicamente isso. Né? Um sujeito que se enfia numa cidade lá, um sujeito bastante ordinário e arrogante, que subestima a população local ali, uma cidade meio faroeste, e acaba que todo mundo, né, se mata por causa de uma mulher, e a mulher também morre. Quer dizer, é como se o cara tivesse baseado em Macbeth, do Shakespeare, só que seria assim, a versão mais decadente possível de Macbeth.
né? Que é um filme que uma pessoa de bom senso não recomendaria para pessoas que têm que permanecer em casa, assim, quase como uma obrigação. Estamos passando por um período difícil, que é a crise no governo e a crise de pandemia, né? E essa pessoa, essa que fala em público ali, no caso o Gastão Moreira, ele não tem, é incrível que ele não consegue falar com o público, mas ele fala mais consigo mesmo do que com o público. E logo ele, que é uma pessoa elegante, uma pessoa que se expressa bem, uma pessoa que eu considero culta, inteligente, mas não consegue sair daquele universo. Quer dizer, ele está dando uma dica para ele mesmo, não para o público, porque ele não tem noção do que é o público. Ele não tem noção de que o canal dele pode ser assistido por milhares de pessoas, né? Pessoas, inclusive que podem sofrer de depressão, né? Pessoas que estão a ponto, na iminência do suicídio. Então, e outra, já que esse pessoal, tipo assim, o Gastão, são tão entusiastas do bem social, qual seria a dica dele para um pai de família que perdeu seu emprego ou que não pode trabalhar e que a renda está encurtando e ele não sabe o que fazer? Que tempo esse cara tem para curtir a quarentena? Esse cara está tentando se virar nos 30. E isso é a grande maioria da população. A gente até entende que os memes que se publicam aí pela internet, das pessoas entediadas em casa e fazendo um monte de bobagem, isso é uma coisa divertida. Mas isso também é um sintoma, vou arriscar aqui, de um vazio da vida interior. Cara, o interior da sua casa é como o seu interior. Não é possível que as pessoas não aguentem ficar em casa. Não estou dizendo que as pessoas têm que se fechar no mundinho também, no seu subjetivismo. Mas que momento melhor do que esse para se pensar no sentido da vida, como diria o Viktor Frankl, né? Porque não é uma questão de escolha. Existe quase uma espécie de toque de recolher sendo emitido por todos os estados e nem há uma prova concreta do grau de letalidade do Covid-19. Você tem médicos e mais médicos com opiniões diferentes por aí. Então, as pessoas não conseguem tomar uma decisão de bom senso. E tendo que permanecer dentro de casa, elas não conseguem, vamos dizer assim, não conseguem meditar sobre algo mais profundo. Elas têm que ficar achando distrações. Então, voltando aqui, o interior da sua casa é como o seu interior. Será que o seu interior está tão vazio assim? O Viktor Frankl tem razão. Todos os grandes escritores que passaram do século XIX para o século XX tinham razão. Por que eles falam? Eles já estavam prevendo um vazio existencial que a gente vê hoje, né? Estamos numa sociedade, né, que é uma mistura de comunismo e tecnocracia, onde a ideia que prevalece nas mentes é uma ideia mais materialista. Então, quando você tem uma crise material, literalmente, que é uma crise econômica, uma crise na saúde pública, como é que está o espírito das pessoas? Está aí. É aquele vazio total. As pessoas não sabem o que fazer, estão angustiadas. Muitas estão a ponto de se suicidar porque tem medo de perder o emprego ou porque o tédio ou a convivência com a família é algo que elas não suportam porque nunca souberam lidar com isso. Então, se elas não estão no trabalho, elas estão no shopping, ou estão no puteiro, ou então estão na balada, mas não conseguem ficar em casa, ou seja, não conseguem cuidar do seu interior, né? E ainda vem uma pessoa como Gastão para recomendar um filme, né, uma peça de cinema com um roteiro totalmente decadente, exatamente nessa época. O que mostra que essa pessoa não tem muito juízo, não amadureceu. Tá lá com a mentalidade lá em meados dos anos 80, dos anos 90, né? Aquela mentalidade de moleque, né? Então é claro que isso é errado, gente. No meu entender, isso é errado. Esse é o momento de você tentar aprender alguma coisa, né? Não é de se reinventar.
Esse é o momento de você conhecer mais a si mesmo. Né? Qualquer pessoa que esteja angustiada não tem hora melhor para isso do que se desiludir de uma série de coisas na vida. Né? Isso não vai atrapalhar a sua volta ao trabalho. Né? Ou se você está tendo que trabalhar dentro de casa, assim que você puder voltar à rotina normal, nada disso vai ser perdido. Mas esse é um momento em que existe uma espécie de ameaça. Não sabemos se essa ameaça é só uma ameaça biológica, você tem todo um aparelhamento dos estados por trás disso, você tem a imposição de uma ideologia e até de uma economia, porque afinal de contas tudo isso vem da China, e a China é comunista há mais de 70 anos. Então, quer dizer, é o momento das pessoas se fortalecerem por dentro e não buscar distrações, mas buscar conhecer a si mesmo e aprender mais sobre si e aprender a fazer alguma coisa. Hum? Pense até, sei lá, num campo de concentração. O que você faria numa situação daquela, em que você vai ter que conviver com mais frequência com as pessoas mais próximas de você e com as quais você não sabe lidar muitas vezes? É agora o momento, né, de se esclarecer uma série de coisas para si e para os outros, né, e desenvolver mais a sua personalidade para não ter que bater nesse vazio que é o seu interior. Ou será que o interior da vida do brasileiro se resume a esses memes, a essas piadas que estão nas redes sociais? Pensa nisso, gente. Toma cuidado. E eu acho que esse povinho aí, que gosta de passar dicas pela internet, devia ser mais responsável. Eu também gosto de bandas, de filmes, tenho coleções aqui em casa também. Mas esse é um momento mais sério, não é momento de pensar em distrações nem em hobbies, meu velho. É momento de fortalecer o seu interior e de aprender mais sobre si mesmo e de aprender o que fazer diante dessas adversidades e não buscar distrações, não buscar divertimentos. Senão isso aqui vai acabar virando exatamente o que está descrito no livro Admirável Mundo Novo. As pessoas vão se tornando cada vez mais incapazes de lidar com a realidade. E quando você tira todas aquelas distrações, aquelas diversões programadas, ou se você retira o lugar delas do trabalho, elas ficam perdidas, ficam se batendo assim, que nem um monte de retardado, um monte de debilóide num manicômio. Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos acordar aí. Você, Gastão, acorda um pouquinho, cara. Sai da tua adolescência. Você é gente fina, cara. Mas tá na hora de você ter um pouco mais de juízo, um pouco mais de responsabilidade, cara. Você tem uma, você tem uma visibilidade pública aí há 3 décadas, porra. Não deu uma de Nando Moura. Pô, o Nando Moura é um cara inteligente, talentoso, mas você percebe que é claro que ele tem razão de estar indignado com o professor Olavo e com o atual presidente Jair Bolsonaro, que são pessoas que ele defendeu com unhas e dentes. E agora, né, diante dos problemas e das contradições que houveram, está atacando essas mesmas pessoas com as suas garras. Então, o Nando Moura ele não tem juízo, ele não tem maturidade, por mais inteligente que ele seja, né? Ele mergulha de cabeça na coisa, totalmente incauto. Agora se voltou totalmente contra, ele está lá criando toda uma narrativa articulada, né, fazendo dos dias dele uma oposição ao governo. Né, e está ali botando lenha na fogueira nessa questão do coronavírus, que ele mesmo não entende. Né? Eu tenho certeza que ele não entende, porque ninguém está entendendo no fim das contas o que é isso. E nessa incitação ao pandemônio, né, da qual ele está participando, ele só vai fortalecer novamente o discurso e a ação dos grupos de esquerda aqui no Brasil. Então toma cuidado para você não ser uma pecinha, um idiota útil. Porque como já está formulado numa literatura panfletária do século XIX, é muito fácil, né, articular as pessoas sem que elas saibam, no sentido de fazê-las participar do movimento de esquerda. Né. Isso aconteceu, inclusive, né, a minha tese aqui com os rapazes do black metal da Noruega. Nós vivemos sob a égide
desse tipo de estratégia, que é uma estratégia cultural, antes de ser política, uma estratégia ideológica intelectual. Nós vivemos sobre a era das revoluções, então nós temos que ter cuidado com isso, porque esse surto de coronavírus pode ser mais uma, né, manifestação revolucionária embaixo dos nossos narizes, né, e nós estarmos nos rendendo a isso sem percebermos. É isso aí, gente. Fiquem atentos.